Pronto, pode começar? Bom, primeiramente eu vou explicar por que duas coleções. Quando surgiu a ideia de cartões postais, classe H, não é isso, da filatelia, falei, pô, vamos montar alguma coisa entre os meus 10 álbuns, que mais de 5 mil cartões postais. Falei, vou fazer uma coisa diferente. Aí eu montei uma coleção do DC3. Como nem todos os cartões postais têm detalhes atrás, eu precisei consultar a internet, consultar livros, e comecei falei, puxa vida, tem tanta coisa interessante. Aí, consultando a internet, acabei achando um artigo de um americano, que até já perdi noção desse artigo, que dizia que, filatelicamente, cerca de 90 países tinham os selos do DC3. Eu falei, opa, deixa eu dar uma olhadinha nesse artigo, né? Aí, olhando esse artigo, eu comecei a olhar os selos que ele dizia. Ele dizia, ó, primeiros selo, referência, seria essa Ilha Samoas, que ele fala do DC1, DC2 e do DC3. Depois ele fala que existem duas séries muito grandes, que é essa da Venezuela, está incompleta, tá? É o dobro disso aqui, tenho mais ainda para arrumar. E a outra série também, que é muito grande, cerca de 50 selos, é essa do Egito aqui. Tem várias sobrecargas, inclusive tem um fragmento com a Palestina, tá? Então, aí eu comecei a observar, falei, poxa vida, eu tenho quase todos os selos que ele falava, dos 90 países, eu tenho. Então eu vou montar uma coleção. Já estava montada a coleção de cartões postais. A ideia era montar um quadro, mas para mim um pouco. Aí completei os 5 quadros rapidinho e estou continuando ainda, né? Continuo aqui, né? Certo? Bom, vou explicar o que aconteceu com o DC-3. Em 1931, aconteceu um acidente muito grave com um avião da TWA, um Fokker F-10, que naquela época, 1931, os aviões eram de madeira. Então descolou a asa, um acidente e morreu todo mundo. Então os americanos falavam o seguinte, a partir de agora os aviões não podem ser mais de madeira. Tiraram todos os aviões de madeira. Falaram, puxa, isso foi uma correria, né? Como é que nós vamos fazer agora para... Bom, vamos começar a fabricar aviões metálicos. Existia, mais ou menos nessa época, a, a fábrica Boeing. A Boeing falou, puxa vida, a TWA, que era que aconteceu o acidente, encomendou já logo de cara 60 aviões. E os outros? Falei, puxa vida, e agora? 60 aviões, até entregar tudo isso aí, vai levar 2, 3 anos, né? Naquela época as fábricas não fabricavam muito. Então eu falei, puxa vida, aí o pessoal falou, bom, vamos ver se a gente arruma uma pessoa para desenvolver um outro tipo de avião para abastecer o mercado. Aí conversaram com o tal Douglas, que era, na verdade era até um fabricante de peças de bicicleta, né? E ele topou vamos fazer um avião para ver se está certo. Aí ele fez o DC-1. A diferença do DC-1 é o seguinte, era um aviãozinho para 10 lugares, né? A TWA provando o protótipo. Bom, tudo bem, o protótipo está, só que eu quero um avião já para 12 lugares. Aí surgiu o DC-2, tá? Aí depois eles queriam já um avião para 14 lugares e até 21, aí que surgiu o DC-3. Então, o DC-1, DC-2 e DC-3 é diferença só de comprimento, tá? O DC-1, filatelicamente, só tem um selo da Samoa. O DC-2 ainda tem bastante. O DC-3, cerca de 90 países, né? Então, aqui, as empresas americanas começaram a comprar o DC-2 e DC-3 isso antes da guerra, até 1939. O primeiro país, sem ser os Estados Unidos, a comprar aviões Douglas foi justamente a Holanda, que ela comprou um DC-2. Ela comprou um DC-2, logo que chegou na Europa, ia ter um rally, como é que se fala, Londres até Melbourne, na Austrália. Então falou, puxa, vamos colocar o aviãozinho, ver se ele é bom mesmo, né? Aí a Holanda colocou esse aviãozinho para fazer esse percurso. Esse avião chegou em segundo lugar. A Boeing não conseguiu chegar, tá? Que era o concorrente direto, né? Mas o Douglas chegou em segundo lugar, porque ele teve vários percalços, ficou atolado na lama, ele teve que atender uma pessoa, levar no hospital, fazer um trajeto maior do que devia, mas chegou. Então o objetivo do DC-2 foi aprovado.
Aí depois eles falaram, bom, vamos agora aperfeiçoar um avião para 21 lugares, que é o DC-3, né? Aí que cerca de 90 países do mundo inteiro tem o DC-3, né? Você vê que uma infinidade aqui. Então essa coleção aqui, você vê que ela vai desde cartas, eu tenho aqui cartões telefônicos, tá? Então aquele artigo americano que dizia dos 90 países, todos aqueles selos que apareciam eu consegui arrumar. Ou eventualmente faltou um ou outro aqui, ou alguns selos das séries. Então eu fui preenchendo aqui com alguns cartões. Agora, o DC-3, além de ser fabricado nos Estados Unidos, ele foi fabricado também no Japão, sob licença, que é esse aqui, é o Nakajima. Aí, aqui tem 3 selinhos, tá? A única coisa esse é os selinhos que foram feitos pelo Japão, em alusão a esse selinho aqui. Também foi fabricado na União Soviética, que é o Liso 9. Deixa eu ver se eu acho um Liso. Tem bastante Liso 9 aqui, ó, que é o modelo fabricado na União Soviética, sob licença. Tá? Então, isso aqui, basicamente, você vê que a maioria da minha coleção é aviação civil, porque a minha parte é aviação civil. A parte militar tem muito pouca coisa que eu fui arrumando, né? Aí existem várias histórias, né? Portugal, como é que Portugal adotou o DC-3? Na época da Segunda Guerra Mundial, um DC-3 teve que fazer um pouso forçado em Lisboa. Aí, Portugal era um país neutro, falou, puxa vida, e agora como é que nós vamos fazer? Então, o governo americano, para não ter problema, doou esse aviãozinho para os portugueses. Eles acabaram comprando mais de 20, acho que até 60 aviões que foram distribuídos em várias colônias. Inclusive, está aqui um avião da SATA, né? Que é dos Açores, né? Futuramente, empresas da África, como a DETA de Moçambique, a empresa de Angola também receberam esse tipo de aviões, né? Vamos ver o que mais aqui. Deixa eu ver se tem mais aqui. Existem muitas histórias, né? Vamos ver aqui. Bom, o voo do DC-3, o primeiro voo foi a 17 de dezembro de 1935, tá? E depois de 2 anos, já 95 países já tinham avião, né? Aí chegou o início da Segunda Guerra Mundial. A Segunda Guerra Mundial, eles aproveitaram esse aviãozinho, houve algumas modificações internas dele, não na configuração dele, que ficou a variação C-47. Então, C-47 é a versão militar. Apesar que depois da guerra, a maioria das empresas não compraram o DC-3, são tudo C-47 adaptados para aviação comercial, né? Então, aqui tem uma gama de países que utilizaram o DC-3. Tá? Na verdade, o mundo inteiro utilizou, né? Inclusive aqui no Brasil, a Força Aérea Brasileira, em 1936, adquiriu 2 DC-2, que na verdade não era a Força Aérea, ainda era o Exército Brasileiro, né? Que utilizaram o Exército Brasileiro, mas depois, em 1939, começaram a adquirir os C-47 para versão militar. E depois do término da guerra, as empresas aéreas brasileiras adquiriram o C-47 já com a modificação interna para aviões de passageiro. Você vê que aqui a própria China, ela conseguiu, não se tem certeza, uma média de 6 aviões que foram utilizados na China. Eu só consegui aqui uma nota, né? Um aviãozinho aqui DC-3 da aviação chinesa, né? Então, você pode ver que aqui as empresas comerciais brasileiras também tem muita coisa, né? Vamos ver se alguma quantidade aqui, ó. Bom, os DC-3 que tem aqui no Brasil, existe um no Museu da TAM, lá em São Carlos, que é o Rose, né? E tinha um aqui nessa universidade, que agora parece estar aqui no pátio como é que chama, na exposição Catavento, aqui, né? No Parque Dom Pedro, tem um DC-3 lá, esse eu ainda não vi, né? Mas do Rio de Janeiro eu já fui visitar. Isso, esse ainda. E lá no Rio de Janeiro, na Praia do Flamengo, tem um lá, esse eu visitei lá no Rio de Janeiro, né? Tá? Então, isso aqui basicamente é isso. Depois, o DC-3, em 1939, alguns DC-3 foram reconstruídos, modificados os motores, um alongamento, que ficou Super DC-3. Tem alguma coisa do Super DC-3, na verdade é um pouco mais alongado. E depois, futuramente, alguns DC-3
foram adaptados, nessa época os motores eram a pistão, certo? Então, depois da guerra, alguns foram adaptados para motor a turbo, só que a diferença do motor turbo é que a hélice normal é de três pás, né? E o turbo é de 5 pás. Deve ter um aqui com cinco pás, né? Que é essa a versão que foi feita aqui na empresa Basler, né? Que é uma empresa americana que reconstitui esse tipo de aviões. A outra empresa também que recupera, só que aí recupera, mas de uma maneira original, é a DDA da Holanda. Deve ter alguns aviões aqui que são recuperados, eles pegam os aviões, utilizam o histórico dele e montam a pintura de acordo com com a companhia daquela época, né? Existe alguma coisa por aqui, né? Então, todos esses cartões postais e esses aviões aqui, na realidade, eu tinha quase tudo, né? Com exceção da parte militar que eu fui adquirindo. Então, eventualmente, eu adquiro uma coisa ou outra. Quer dizer, aqui, olha, uma passagem aérea da Nacional, certo? Com o DC-3, né? Que mais curiosidade? Vamos ver se tem uma curiosidade. Bom, a Força Aérea Inglesa, a RAF, ela utilizou cerca de 2.000 aviões. Então, o C-47, que também é conhecido como Dakota, que foi o nome que os ingleses deram para esse aviãozinho inglês, né? Então, ele é conhecido, se falar C-47 no mundo inteiro, o pessoal não conhece. Mas se falar o DC-3 Dakota, todo mundo conhece, porque foi originário da época da Segunda Guerra, foram os ingleses que deram esse nome para ele, né? Agora, foram fabricados DC-3 cerca de 10.000 aviões, certo? A União Soviética, o modelo Liso 9, que é igualzinho, fabricou cerca de 2.000, e o Japão, se não me engano, cerca de 400 a 600, que é esse aqui, que chama Showa Nakajima, né? Foi fabricado no Japão também. Então, são essas três versões principais. Existe uma versão, mas é uma versão mais moderna, de um DC-3 com 3 motores. Um motor é colocado aqui na frente, né? Certo? Então, é isso aí. Basicamente, a história do DC-3 é essa, né? E... Pode falar. Eram de madeira, tá? Até 1971 os aviões não eram de metal, eram de madeira. Só que descolou uma asa e ele acabou matando todos os passageiros. Então, os americanos falaram, a partir de agora não queremos mais avião de madeira. Tira tudo. Então, avião de passageiro não precisa mais. Então, foi pega para capar, né? Sim, não esses clipes mais modernos da Panamérica, aquela, não. Os anteriores, sim, eles eram tudo de madeira, tá? Então, na realidade, olha, não DC-3. Existiam os aviões primitivos da época da Primeira Guerra Mundial. Sim, existia, sim. Eu falo madeira entre aspas, tipos de madeira, né? Tá. Geralmente era madeira balsa, né? Que tipo de madeira? Acho que era isso que eles utilizavam. Bom, no Brasil, várias companhias aéreas utilizaram, né? Mas na realidade a maioria eram DC-3, DC-47 Dakota, né? Não eram DC-3 puros. Poucos DC-3 vieram puros mesmo, vieram para o Brasil, né? A Real possui, e junto com o consórcio Real Aerovias, possuiu 108 aviões. Só a Real tinha 38, a Nacional 31 e a Varig 41 aviões. Curiosa também a navegação aérea brasileira. Eu acabei lendo alguns livros, e é curioso que tinha um livro chamado Seis Vidas num Só Rumo, que eu achei interessante, que é do Heitor Cardoso, que ele fala de um aviãozinho da NAB. Eu acho que é avião da NAB, eu não tenho. Tem aqui esse aviãozinho, um aviãozinho desse da NAB, foi na Bahia, deu uma pane e um dos irmãos foi tentar recuperar junto com o mecânico um avião desses daqui que caiu. E o problema na asa, né? Só que na hora que o avião subiu para voltar para cá, descolou a asa, morreu ele, morreu o mecânico, morreu todo mundo. Então a NAB nessa época foi caçada. NAB era a navegação era brasileira no início. Eles falavam, nós amamos o Brasil, né? Depois, no final, nada anda bem, né? Aí foi justamente que quebrou a NAB. Ela foi incorporada pela VASP, né? Olha que mais.
Em termos gerais, é isso sobre a história, né? Você vê que tem muita coisa do Douglas Z3 C47, né? Existe também a versão RD4. O RD4 também é uma versão da Marinha, tá? Mesmo avião, ou mesmo C-47, mas a versão da Marinha é R4D. Existe R4D1, 2, 3, existe, como disse, DC-3, várias nomenclaturas e vários tipos de motores, né? Bom, então, basicamente é isso, tá? São duas coleções distintas, certo? Comecei com cartões postais e partindo para a filatelia, ela não está completa ainda, tá? Vocês têm alguma pergunta? Sim. A maioria é tudo são todos estrangeiros, para dizer a verdade. Acho que nem 10% são brasileiros. São todas que foi adquirido de acordo. Isso aqui é a maioria. Eu comprei uma parte aqui nessas casas filatéricas, e mais no Clube do Manche, que era pessoal que vinha de fora. Eles traziam muita coisa, tanto selos como cartões postais, envelopes, eram eles que traziam de fora, né? Certo? Ah, sim, é o seguinte, os cartões postais, nem todos eles têm detalhes. Eu precisei entrar na internet e procurar detalhes, porque às vezes pelo não tinha nem prefixo, às vezes não dá nem para ver o prefixo. Mas eu ia olhar no histórico da empresa, a ver quantos aviões. Aí eu ia deduzindo algumas letras que faltavam. Isso, é a imagem que mostra. Os selos, esse artigo que dizia que tinha mais de 90 países, dava um pequeno histórico de todos esses selos nessa literatura. Com o tempo acabou se perdendo. Não, não isso é. Não, é difícil sim. Inclusive tem alguns aqui que eu até tenho dúvida, que ele cita como, somente esses do Chile, alguns eu acho que não é. Ele cita como provavelmente imagens do DCD. Agora, esse aqui, tanto da Venezuela como como é que se fala, do Egito, esse sim, sim. Por quê? Porque o Egito e a Venezuela só tinham DC-3. Ah, mas a maioria das informações filatélicas desses, pelo menos esses selos mais antigos, eu peguei nesse artigo. Tá? Apesar que eu consultei catálogos também, mas a maioria nesse artigo. Eu, com o tempo, já mudei de computador, deve ter algum lugar, eu não acho mais esse artigo. E eu na internet não achei mais esse artigo. Tá? Mas ele fala cerca de 90 países. E esses 90 países eu tinha quase tudo. Tá? Eu tinha cerca de. Ah, ah. Não, isso só do DC-3. Se eu for fazer outras empresas, eu tenho outros tipos de aviões. Sim, por que eu tenho mais esses antigos? Porque no Clube do Manche, quando eu comecei a frequentar, existia aquelas caixas, milhares e milhares de caixas de cartões postais. Só que, falei, além de ser mais barato, eu falei, vou pegar aqui, porque esses novos, tem um monte. Numa próxima reunião eu compro. Eu comecei a comprar aqueles mais antigos que tinha uma unidade só. Por isso que eu tenho muita coisa relacionada a aviões antigos. Tá? Porque esses daqui, na realidade, na caixa só tinha um. Tá? Um, dois no máximo, né? Os mais novos, com o tempo foi adquirido. Né? Depois o Clube do Manche já não existe mais, né? Ah. Olha, até 1980 ele voou normalmente, mas até hoje existe ainda aviões voando. Tá? Inclusive aqui tem um aqui acho que há 2, 3 anos atrás, que é aqui no Brasil, daquela empresa Águas Limpas lá do Rio Grande do Sul, que fazia turismo, né? Inclusive agora ultimamente foi recuperado um da Varig, tá? Que os funcionários recuperaram e entregaram de presente para colocar no museu. Quer dizer, então essa Águas Limpas até 2 anos atrás era certeza. Agora nas feiras, que é Fornaburro e o Air Ventura, essas feiras internacionais, tanto nos Estados Unidos como na Inglaterra, tem aviões ainda voando, tá? Em demonstração. E bastante, tá? É uma quantidade grande. Como?
Olha, nos Estados Unidos tem muito, tá? A Alemanha, a Alemanha é o seguinte, vou tentar explicar. Quando ela invadiu a Noruega, invadiu a Tchecoslováquia, invadiu a Holanda, ela pegou esses aviões e utilizou tanto na Luftwaffe como na Lufthansa. De uma parte ela mandou para a Lufthansa. Então existe lá na Alemanha, tá? Como é que se fala, aviões preservados, tanto com a pintura da Luftwaffe como da Lufthansa, tá? Mas esses foram aviões capturados nesses países que ela foi, porque a Holanda, desde 1931, ela já tinha pelo menos o DC-2, ela foi a primeira empresa estrangeira a comprar o DC-2, né? Não, 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 selos, não, os selos quem emitiu, ó, você vê o Japão, ele emitiu o selo da Kajima, né? A China, engraçado, ela teve, não é certeza se é 5 ou 6, mas ela chegou a emitir, ela emitiu do dinheiro, tá? Porque ela utilizou, em seguida de terminada a guerra, todos esses países do mundo acabaram utilizando, porque houve um excedente muito, eram 10 mil que foram fabricados, mais os 2 mil que foram fabricados no Japão, mais os 500, 600, me lembro a quantidade que foi feita no Japão, foi distribuído pelas empresas comerciais do mundo inteiro, né? Agora, e tem uma curiosidade também, um, um DC-3 na China foi bombardeado por um kamikaze e perdeu uma das asas. Aí eles não queriam, pô, e agora, como fazer com o avião? Só por causa de uma asa vão deixar ele voar? E tinha um DC-2 encostado lá, eles arrancaram a asa e colocaram. A asa é um pouquinho menor, né? Uma pequena diferença. Andava meio de lado, mas conseguia voar. Voava, opa, equilibrava e ia embora. Mas eles utilizaram esse DC-3 com uma asa de DC-2 num dos lados, né? Uma curiosidade, né? Outra coisa também muito curiosa também é na ponte de Berlim, né? Quando a União Soviética proibiu que atravessasse a fronteira para abastecer o lado oriental, então eles falaram, bom, então eles fizeram através do ar, então o abastecimento é tudo através do ar, né? Até que chegaram uma hora, fizeram o muro de Berlim, toda aquela coisa arada, né? Mas é muito curioso também isso aqui, ó. Agora, você vê que não são peças caras, né? Alguma coisa eu comprei aqui, disputei em leilões. Curioso também você ver, isso aqui, olha, uma fotografia de 1950 51, acho que é, década de 50, lá na Eilat, em Israel, uma DC-3 aqui, ó, tá? Então, além de cartões postais, eu tenho fotos também, tenho passagens aéreas, né? Tenho bastante coisa, tá? Eu tenho memorandos de funcionários, memorandos sempre preenchidos, sem preenchimentos. Eu tenho, além de maquetes, né? Tenho garfos, tenho faca, tenho todas essas coisas lá, né? Tá? Então, a parte da aviação é o que eu gosto, né? Isso aqui é uma brincadeira que eu faço, né? Tá bom? Mais alguma coisa? Falei que era meia hora, né? Ah, mais um diploma. Ah, preto e branco. A prova. Vale